Primeiramente, um bom dia, né? Para você que está aí vendo esse vídeo. E que Deus venha abençoar cada um, né? No decorrer desse dia da qual você assiste esse vídeo. Hoje é sábado, um dia aí maravilhoso, né? Um dia lindo, da qual estamos aqui já nas atividades trabalhistas, né? Trabalhando, como de sempre. Eu quero compartilhar um pensamento nessa hora contigo e com todos que estão aí ao alcance desse vídeo. A Bíblia fala de promessa, sabe? A Bíblia ela fala de assim bênção alcançada por Deus. E eu entendo que mesmo você não sendo um cristão, ou você não sendo uma pessoa assim que deposita, sabe, a fé assim no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas tem a sua maneira de viver, eu entendo que o que eu vou falar aqui você vai refletir a partir de agora. Sabe, quanto tempo você aguarda ou espera para simplesmente você alcançar aí um sonho realizado seu por meio do seu estudo, do seu trabalho ou da sua sorte? Porque pelo meio do trabalho, né? Pelo meio do estudo, você tem uma previsão mais ou menos assim do que você vai alcançar no futuro. Assim, uma vez nosso Deus permitindo você viver até esse dia para você presenciar essa magnitude que Ele nos dá, né? Um exemplo. Tem pessoas que elas desistem durante um tempo de persistir e de lutar por aquilo que elas assim lutam ou almejam alcançar. Um exemplo, uma casa, um carro, ou até mesmo uma profissão ou um cargo de renome. Um exemplo. Quantas pessoas assim entra na prestação de uma casa própria e ali ela vai trabalhando, ela vai dando seus pulos de gato para manter em dia aquela prestação, né? Ali para ela realizar o tão sonho realizado, que é muitas vezes uma casa, um carro ou qualquer outro tipo de prestação que venha manter aquela pessoa de alguma maneira bem equitada, né, na sociedade ou na onde que ela assim se sobrevive. Quando eu falo de promessa, de bênção, eu falo de tempo. Um exemplo. A Escritura ela nos ensina que Deus agora chama Abraão e manda ele para uma terra da qual ele não conhece. E nesse período, Abraão ele pegou e teve um primeiro filho. E assim por diante teve um outro filho também. Mas o que me chama a atenção é que o filho da promessa, o filho que ia trazer a honra da família, é o que trouxe desgaste
o que trouxe ali, sabe, uma prova realmente de fé naquele homem, de que ele iria ser pai um dia, né? Um exemplo. Segundo os estudiosos, a escritura diz que Sara tinha 75 anos. Abraão tinha 75 anos quando recebeu a promessa de ter um filho com Sara. Mas o tempo foi passando e a flor da pele, a carne, né, o vigor foi se passando. Então o que acontece? Chegou uma hora que você teve que pegar e decidir se continua ou não continua, com aquela certeza de aguardar a promessa que foi te feita. Ou você continua acreditando, ou você desmolece, você desiste. É o que estava passando pela cabeça daquele homem. Ele recebeu uma promessa de 2 anjos. Em um belo dia, quando chegou no seu acampamento, e falou que não muito daqueles dias, presta bem atenção, ele falou que não muito daqueles dias Sara geraria uma criança, e ela riu, porque ela já estava com uma idade que cessou. Por quê? O tempo de as mulheres gerar criança. Então, quando esses anjos chegam até a Abraão e Sara, ele estava com 75 anos de idade. E diz a escritura no capítulo 21 que Abraão teve Isaac com 100 anos de idade. Ou seja, depois de 25 anos, depois de bastante tempo mesmo, veio a promessa de Deus por meio dos anjos à vida de Abraão, que era Isaac. Então, se cumpriu a promessa na vida de Isaac, ele com a idade de 100 anos, e diz a escritura que ele faleceu com 175 anos depois. Então, ou seja, se ele teve Isaac com 100 anos de idade, Isaac ainda com 75 anos de idade desfrutou do amor, da atenção e dos aprendizagens do seu pai ainda em vida. Mas o que me chama a atenção é que tem pessoas que desistem tão fácil dos seus sonhos, seus objetivos. A pessoa ela fica tão assim, sabe, desesperada em ter logo, de alcançar logo, sabe? A pessoa ela fica inquieta porque passa meses, anos, daqui a pouco entra aí, né, um tempo da qual ela acha que ela não vai ter mais, sabe, aquilo cumprido na vida dela. E a pessoa então para de exercer uma atividade, seja ela espiritual ou física, e ela interrompe. E o nome disso é desistência. Quantos têm aí desistido, né? Quantos aí têm andado de forma ao contrário, como diz a escritura? A escritura diz que Abraão, ele levou 25 anos para obter a bênção de seu filho. E muitas das vezes nós queremos que o milagre aconteça daqui para a noite, ou da noite para o dia, ou para meses. Ou seja, somos impacientes. Nós não esperamos verdadeiramente, sabe, a vontade de Deus se cumprir em nossa vida.
Devia tomarmos exemplo de Abraão, viver a vida dele, pacata, de fé, e conduzindo o curso da sua vida sem se desesperar ou se preocupar com aquilo que tinha que se cumprir na vida dele e na vida de seus familiares. Uma coisa é certa: a palavra de Deus ela não cai em vão, não. A palavra de Deus ela não fica sem se cumprir, não. Ela se cumpre, mas no tempo dele. Quantas pessoas recebem profecias e ela questiona, e ela fica zombando às vezes do profeta ou do homem ou da mulher de Deus, porque não aconteceu nada. O problema não é a profecia, o problema é o que vem. É o que vem. Porque, por exemplo, as coisas que vêm de Deus se cumprem. As coisas que vêm do homem não se cumprem. Porque a profecia, quando é de Deus, ela pode até demorar, mas ela se cumpre. Agora, a profecia da carne, do homem, não se cumpre. Então, algumas pessoas, elas querem que, muitas das vezes, as coisas de Deus sejam como uma semente de feijão. Tu joga na terra, bom dia, e nasce do dia para a noite. Não é assim que funciona. As coisas de Deus funcionam dentro do kairós dele, do tempo dele. Vamos tomar isso como exemplo e entender que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor teu Deus. Fique com essa dica aí e até o próximo vídeo.